Gente, é com um enorme, gigante, imenso prazer. Estamos aí começando mais um Sincap de exploração, né? Por criativa, do mapeamento básico do Chapéu Branco, White Hat, do Sebastianas, com nossa querida Rosângela, mais conhecida como Rua Monet, né? Muito famosa aí nos circos, aí, cariocas, brasileiros e planetários, né? Etc. E a gente, obviamente, que a marca registrada é o sorriso. Aliás, eu vou sugerir para você de tirar uma foto do seu sorriso e depois a gente estilizar ela como uma estilizar, sabe? Pega só o sorriso, ele fazer parte da identidade, né? Visual do projeto, seja lá qual o nome que ele vai ter, outro nome que ele vai ter, porque é incrível mesmo. Então, a gente está aqui para fazer, dar continuidade, né? Nós basicamente finalizamos, né? O primeiro momento dela, que é a originação básica. A gente vai, obviamente, fazer a memória para entender o que nós mapeamos, onde nós paramos, né? Para ver se a gente já chegou no ponto de origem de fato, né? E a partir daí a gente começar a fazer a exploração da proposta de valor, né? Da proposta de valor inicial, claro. Mas antes de mais nada, nós vamos fazer aí um check-in, né? Para dizer como é que nós estamos chegando e dizer que hoje nós vamos ter, vai ser uma exploração mais curtinha, porque eu e Rosângela ficamos aqui num bate-papo maluco, né? Antes da gente botar para fazer o registro aqui, tá? Mas foi um bate-papo que foi necessário, ele emergiu, tinha lá tal, com uma série de dúvidas e várias questões, isso não tem problema nenhum. Então, eu estou chegando no 110, tranquilinho, zen, tá bacana. O dia amanheceu com um solzinho gostoso, agora está nublado, mas está bacana, eu consegui fazer a pranayama, pegar um solzinho, então, um espírito legal. E eu passo para você, querida, fica à vontade aí. Bom dia. Muito obrigada, Vini. Prazer enorme estar aqui de novo, né? Dando continuidade a essa experiência incrível que está sendo explorar esse mundo novo, né? E vislumbrar novas possibilidades, novas oportunidades. A troca que a gente teve nos bastidores foi ótima, né? Realmente elucidou muitas dúvidas, trouxe muita clareza, porque esse mundo todo é muito novo para mim, né? E eu gosto de entender, de compreender para poder conseguir caminhar com mais segurança, né? E, e é isso, está sendo um prazer também estar aqui podendo trocar, compartilhar. É, Gostei da ideia, né? Vamos ver como é que isso aí vai se configurar, porque eu estou realmente bem olhando muito para esse lado disruptivo, né, da coisa, essa nova forma de se fazer. E se tiver que moldar algo novo, a gente molda também, tá tudo certo, né? Botando aí meu potencial criativo a serviço. Eu gosto muito, né, de imaginar e criar cenários e possibilidades, enfim, produtos, projetos. Acho incrível isso tudo. E é isso. Chego agora eu baixei um pouco a adrenalina, né? Mas eu cheguei com a adrenalina já alta, porque eu já estava desde cedo resolvendo mil coisas desse empreendedorismo louco, né, que a gente vive e alinhando uma série de coisas. Então, quando eu cheguei inicialmente, estava bem ansiosa, agitada, mas a conversa foi aí mudando, alterando as minhas frequências cerebrais, aí minhas ondas cerebrais e também tô bem aterrada, estou bem presente agora. Devolvo para você. Muito obrigada. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, nós vamos ter a manifestação de mais sorrisos ainda, né? Então, vai ser importante isso. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é compartilhar a telinha. Mas antes de eu compartilhar a telinha, para te dar uma cola, né, eu vou te perguntar, né, o que ficou na retina da sua memória, né, da nossa última exploração? Ou seja, quando a gente basicamente está, se não finalizou, está quase finalizando a originação básica, né? Eu queria primeiro que você puxasse pela sua memória, né, entender onde nós paramos, que aí, enquanto você vai falando, eu já vou compartilhando a tela para a gente poder olhar juntos. Mas Sim. fica à vontade aí, querido. Então, acho que a gente entrou no na segunda fase, né? Para mim, eu também acho que já está concluído a questão do mapeamento básico, onde a gente falou sobre um pouco, né, da minha estrada,
um pouco também de onde veio o projeto, de onde surgiu a ideia, né? De onde surgiu o nome, a ideia do nome. Falei um pouquinho da minha trajetória, da minha origem, né? Embora carioca de coração, mas mineira de nascença, sim, senhor. E eu acho que a troca foi bem nessa linha, né? E reaviva a memória aí para ver se eu esqueci de alguma coisa, Vini, por favor. Tá no mudo, não estou te ouvindo. Tá fechado seu microfone, não te ouço. Entendendo que a gente finalizou, está para finalizar a originação básica, né? Que o mapeamento básico ele ainda tem várias coisas para a gente explorar juntos, né? Deixa eu compartilhar aqui com você a telinha para a gente dar uma olhada juntos aqui. Peraí. Acho que dessa vez foi, né? Foi direto. Legal. Então tá. Estamos aqui no dia 24 de abril, né? Terceira exploração cocriativa. A rigor, nós vamos falar da proposta de valor hoje um pouquinho. Vou começar a introduzir esse assunto, né? E as presenças é eu e a Rô, né? Basicamente que estamos aqui. Com relação à legislação básica em si, vamos ver onde nós paramos, para ver se de fato nós finalizamos. Vamos ver aqui, peraí. Então, a gente aqui, eu vou ler, porque eu acho que esse texto também não é tão grande assim, tá? E é bom que eu leia, porque você própria, né, vai percebendo se o que a gente, ali no mapeamento ao vivo, né, no live mapping, se eu sintetizei de uma forma meio equivocada ou não, né? E você pode agregar algumas coisas que, de repente, este que vos fala aqui não captou e não fez parte da síntese, né? Etc. Então, é bom até que eu dê uma lida com parte da nossa dinâmica de memória aqui, tá bom? Começa assim, né? O ponto de origem veio na idade adulta. Abre aspas. Eu acho que, num primeiro momento, vem desta coisa de querer ajudar as mulheres negras que estão na base da pirâmide societal, baixa renda, a terem independência financeira para que possam vislumbrar dias melhores, começando por identificar seus talentos, aprendendo a empreender e monetizar a partir dos mesmos, fecha aspas. Então, é interessante que isso não é uma coisa que estava dada, entende, quando a gente começou a fazer essa exploração, a gente conseguindo capturar, tentei sintetizar aqui o espírito que estava te movendo, né? Ali no, isso aqui já é o ponto de origem, mas na sequência eu quis explorar como é que você chegou nesse ponto de origem. E aí continua aqui, né? Foi em 2016 que a Rô começou a ter uma noção maior, né? Você vê que eu boto ao mesmo tempo um parágrafo de você falando, né? Como se você estivesse falando, depois eu vou para a terceira pessoa, né? É, como, é como a contação de história mesmo, é como a criação de uma narrativa, né? Porque é assim que é feita a dinâmica do mapeamento básico, nesse sentido, né? Então, foi em 2016, né, que. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu gosto de. Que a Rô começou a ter uma noção maior do recorte do racismo estrutural no Brasil, pois antes disso, abre aspas, observava, mas não havia uma compreensão, fecha aspas. Então, você captura essa fala, né? Observava, mas não havia uma compreensão. Porque aí a pergunta, né? Por que essa alienação antes de 2016 ocorria? Você vê que a gente vai regredindo no tempo, né? A gente começa lá na frente, né? No ponto de origem, a gente vai regredindo no tempo. Abre aspas, tem a ver tanto com a típica educação escolar acrítica, ou não sensível à existência do racismo estrutural que recebi nos anos 1970, durante a ditadura militar, mas também ausente nos primeiros 15 anos da redemocratização, ou seja, que somente começou a ser considerada a partir da primeira década do século XXI, fecha aspas. A gente, para chegar nessa síntese, a gente demorou um tempão. Eu achei incrível como não houve compreensão da sua parte, também não houve da minha parte. Então, na dinâmica interativa, até a gente conseguir gerar essa síntese, demorou um tempo, né? O que eu acho que ela é até fresca para você, se não me engano.
tipo assim, de ter pensado que até mesmo na redemocratização demorou esse tempo todo, né? 15 anos, para que a dinâmica pudesse vir à superfície, né? É bem interessante isso. O que corporificou a ideia, insight da causa que valia a pena empreender, né? Abre aspas, né? Foi a partir do momento que me conectei com quem já estava na jornada do ativismo social que comecei a ter consciência com relação ao contexto societal da mulher negra, bem como o conhecimento que foi adquirindo com estudos, debates e leitura de livros, fecha aspas, né? Então, está aí bem sintetizado. Eu acho que isso aí realmente a gente demorou também um tempinho para chegar nisso, mas está bem sintetizado nesse sentido. É nesse contexto de constante tomada de consciência que surgiu a ideia de se criar o Sebastianas em 2021, ainda na influência da pandemia Covid-19 planetária, né? Abre aspas, tendo como referência cultural a característica aguerrida da mulher de baixa renda, fecha aspas. Aí abre aspas de novo, sendo que o nome em si teve como inspiração a fibra da mulher nordestina, fecha aspas. Aí eu fiz até o comentário para você que eu achava que tinha uma inspiração no Santo do Rio de Janeiro, né, de São Sebastião, etc., o protetor, né, ali dos pobres, dos frascos e comprimidos, etc. Então eu cheguei a comentar isso com você. Quais foram, né, os primeiros passos concretos aqui, concretos, né? Só quais foram, né, os primeiros passos concretos dados para começar a se materializar a ideia de Sebastião? E aqui a gente conseguiu também dar uma evoluída da seguinte forma. Abre aspas, foi na observação de um microempreendedor de tapioca no centro do Rio de Janeiro que tratava o seu negócio com exímio cuidado. Abre parênteses, a apresentação dele como um chefe, mais cardápio variado, mais entrega customizada, mais qualidade do produto, mais limpeza, simpatia, etc. Que me mostrou, né, que é possível, através do microempreendedorismo, furar a bolha do racismo estrutural da mulher negra de baixa renda, fecha aspas. Nós finalizamos aqui. Então, você sente, então, que a gente conseguiu fazer a trajetória da originação para chegar no ponto de origem? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Sim, sinto sim. Eu acho que é exatamente isso aí. Tá? Então podemos nos dar, digamos assim, por satisfeitos, né, de que a gente conseguiu aí mapear a originação básica. E, mais uma vez, isso aqui é uma coisa muito orgânica, tá, aqui. Você pode vir aqui, eu sei que você ainda não tem essa destreza, vai criar, enfim. Foi você que criou, né? Então você já pode chegar aqui, colocar algum link, botar imagens, enfim. Tem uma pessoa que você tinha falado, não sei se está aqui, que a gente podia, de repente, falar sobre essa pessoa que você tomou contato. Não, nem botei essa pessoa aqui. Eu acho que é o Paul, né? O Paulo, o Paul, enfim. Foi Não, uma acho que deve ter pessoa. sido o Vitor. Vitor, isso, Vitor, né? Então, o Que eu falei. Vitor, ele não tem a ver diretamente com o projeto, com a ideia do projeto, com nada disso, né? O Vitor, ele foi uma pessoa que ele trouxe para mim muito por ser um homem negro, cientista social, é, mestre em ciências políticas, né? Que ele é muito voltado para isso também. Uma pessoa de baixa renda que teve origem em comunidade e que, através de projetos sociais, no caso até da Educafro, ele conseguiu bolsa para fazer a graduação dele na FGV, depois fazer um mestrado na FGV e sem pagar absolutamente nada, né? Então, ele sempre foi uma pessoa muito voltada para essa questão social, esse impacto da cultura, uma pessoa apaixonada por empreendedorismo e com profundo conhecimento com a questão das causas raciais, do racismo estrutural, enfim, né? Do impacto disso aí na sociedade e na vida da pessoa negra. Então, foi muita conversa com ele que me chamou a atenção para isso, sabe? Assim, para esse conhecimento, né? E conexões a partir daí. Mas não, mas isso enquanto mulher negra, mas não com relação ao projeto Sebastianas em si. Aí eu te pergunto, você acha que vale a pena a gente jogar uma energia hoje para mapear essa sua espelhamento e pareamento com ele aqui, como uma espécie
de adendo, né? Não é adendo, né? Mas tipo, uma coisa agregada que fez parte dessa trajetória da originação? Não, acho que não. Pelo menos no momento, não. Se tiver, assim, algum outro momento que eu consiga identificar isso, mas no que tange Uhum. ao projeto, eu acho que não. Então tá bom. Nem Então sei vamos muito o que lá, eu vamos, poderia vamos, falar. vamos começar a explorar então a dimensão da proposta de valor, tá? Depois dela, nós vamos partir para fazer o híbrido inicial, tá? Mas primeiro a gente vai começar da proposta de valor. Deixa eu só botar aqui, né, a palavrinha, né? Proposta de valor. Vou dar uma negritadinha bonitinha aqui. Botar aqui um negocinho bonitinho, pronto. Já estamos aqui. Proposta de valor. Tá? A primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu vou botar aqui. A pergunta é assim: qual é, na sua atual. Não, não. Qual foi? Isso é importante, porque a gente está falando lá de trás, no ponto de origem. Qual foi o ponto de origem, tá? O ponto de origem do projeto, a proposta de valor criada. Aí eu vou botar aqui, entre parênteses, corpo, que pode ter sido pessoas, né, que fizeram parte disso. Cor criada. Que aí a resposta que eu quero flagrar aqui é a sua resposta, entendeu? Não é importante flagrar, mais uma vez, né? Qual foi, no ponto de origem do projeto, a proposta de valor co-criada? A gente tem que flagrar esse primeiro momento aqui. E lembrando que proposta de valor na dinâmica do RE é uma coisa viva, né? Não é um statement, né? Não é uma coisa que você faz com uma missão, posicionamento no marketing, tá? É uma coisa orgânica, uma coisa viva. Tá? Então, qual foi no ponto de origem do projeto, né, a proposta de valor co-criada? Fica à vontade para responder. Pergunta capciosa, hein? Qual foi a Porque você vai ter proposta que. de valor? Foi justamente ajudar mulheres de baixa Ó, renda a. Oi? é, ela é uma perguntazinha que ela leva em consideração tudo que nós já conseguimos, todo o código cultural que a gente já conseguiu abrir na originação básica. Entendeu? Uhum, Teoricamente, te dá um chão para você poder responder ela com mais uhum. consistência. Né? Então, fica à vontade, É, querido. a origem a proposta de valor, na verdade, foi ajudar essas mulheres de baixa renda a monetizarem a partir dos seus dons e talentos, tá? Então, é transformar os dons e talentos dessa mulher, que muitas vezes não são talentos acadêmicos, né? Até por conta, muitas vezes, da dificuldade de acesso e do baixo grau de estudo acadêmico, é, mas ela tem talentos ali que são talentos inatos. De repente, ela é uma excelente doceira, uma excelente artesã, uma excelente bordadeira, uma excelente cozinheira. E isso tudo pode se transformar num negócio. Tá. Eu posso botar assim, então? Foi, na verdade, auxiliar as mulheres negras a encontrar seus talentos, é isso? A encontrar Na e mapear verdade, seus não é talentos. nem só o encontrar, né? Mas é monetizar mesmo, fazer dinheiro. Que às vezes a pessoa sabe que ela é uma excelente cozinheira, mas ela vende lá as quentinhas dela, mas ela não tem esse quê do negócio, do empreendedorismo, de precificar, de valorizar. E aí já vem outra questão mais profunda,
que é o impacto disso tudo no emocional, né? Na mentalidade da pessoa, porque muitas vezes a pessoa não se acha merecedora, entende? Do ter, né? Ela sabe que ela cozinha muito bem, mas ela prefere ficar trabalhando numa casa de família que ela vai chegar, levar 3 horas para chegar em casa, 3 horas para chegar no local de trabalho, para no final do mês ganhar um salário mínimo por mês, do que construir o negócio dela. Porque muitas vezes não tem essa fé em si mesma, entende? Então, ela sabe muitas vezes que tem aquele. Algumas não sabem realmente, mas ela sabe sim que ela tem aquele dom, que ela é boa naquilo, mas ela não se vê no papel de empreendedora, entende? Não se vê nesse lugar de ser capaz de monetizar esse conhecimento, esse dom dela. Então, vamos lá. Eu estou respondendo como se fosse você aqui, então, obviamente, que a gente, né, vai editando como se tivesse você respondendo de fato. Então, eu botei Uhum. assim. É, gente, só foi de auxiliar as mulheres negras a mapear para monetizar seus talentos como microempreendedoras. É isso? Resumidamente, sinteticamente. E, ao mesmo tempo, Deixa eu perguntar uma coisa. Mulheres negras de baixa renda, tá? tá, mulheres negras de baixa renda. Isso, é importante ressaltar, porque mulher negra tem a de baixa renda, tem de média renda, tem de alta renda. Então, aqui eu estou falando especificamente para mulheres de baixa renda com baixa escolaridade. Baixa renda e escolaridade. Isso, Escolaridade. porque tem mulheres negras que conhecem seus dons e talentos e estão aí empreendendo e ganhando muito dinheiro com isso. A mapear para monetizar seus talentos como microempreendedores e, ao mesmo tempo, tem um complexo de vira-lata aí, né? E, ao mesmo tempo, fazer o detox. Você conhece o complexo de vira-lata aqui do Brasil? Você fala tanto. Aham, Fazer o detox. Eu estou botando assim, eu sei que essas palavras não são suas, mas a gente pode botar de outras uhum. formas, tá? O complexo de vira-lata. Ou seja, de uma vida conformada, né? Ou seja, de uma Eu vida queria só mexer conformada. ali. Tá, pode acabar de falar e escrever aí. É, a gente vai mexer, a gente vai editar. Tá. Uma vida conformada é, é, pelo subempreguismo, né? Porque na realidade acaba sendo subempreguismo, né? Que se, que se, que se que parece muito com uma dinâmica de escravização, né? Assim, Uhum. É uma escravização moderna, né? Na verdade. escravização moderna. Fica à vontade, eu só queria escrever aqui para a gente Tá. poder ter uma base para. Ali onde você fala a mapear para monetizar seus talentos, então, na verdade, é, Não sou eu que estou falando, sim, como se você estivesse falando, então eu vou tá. botar como se fosse você falando. Auxiliar as mulheres negras de baixa renda e escolaridade. Mapear tem a ver com a identificação também, né? Porque primeiro eu identifico para depois eu mapear. O que que você quer dizer com esse mapear direto? Então, ela precisa reconhecer, É, né? a elas próprias, tipo assim, você estava fornecendo ferramentas e processos ou dinâmicas onde elas próprias estavam conseguindo mapear esses talentos, né? Entender Mas que primeiro ela talentos precisa são. reconhecer que tem mulher que nem acha que tem, entende? Então, acho que o Reconhecer. reconhecimento é o pontapé inicial. Tem umas que já sabem que são boas, outras nem sabem, né? Que tem dons e talentos. Então, acho que é reconhecer e mapear Tá. para monetizar os seus talentos como microempreendedoras e, ao mesmo tempo, fazer o. Então, esse detox, eu acho que é na questão do desenvolvimento da mentalidade, né? De Isso. empreendedora. O que que significa esse complexo de vira-lata? Detox, o complexo de É, vira-lata. essa é uma expressão muito conhecida aqui, fala-se muito, né? Uhum. E a gente se desvaloriza muito, assim, Hum. de que o E aí é brasileiro não sabe se interessante, né, esse ponto, porque na verdade
talvez a gente nem se desvalorize, mas a gente é induzido a se desvalorizar, né? Também. Então, Acho que as duas coisas acontecem, na realidade. hã? As duas dinâmicas acontecem. Isso, exatamente, né? Porque se tudo começa, tem origem no pensamento, né, e no sentimento que vai me levar a ter determinados tipos de comportamento, se eu tenho um agente externo influenciando e tendencionando o meu olhar e o meu pensamento, de alguma forma, isso não é inato da pessoa, né? Então, essa vida conformada, ela é algo que ela é doutrinada, mas não necessariamente a pessoa fica naquele lugar ali, talvez porque ela quer, talvez ela acredite que não tenha forma de sair daquele lugar ali, por conta dessa doutrinação, dessa programação mental. Que é um aspecto do colonialismo, né? Cultural, É. econômico. É um aspecto. Eu Mas, acho enfim, interessante a gente colocar, porque, na verdade, fica parecendo, quando a gente fala assim, né, eu olhando, fica parecendo que é como se eu estivesse dizendo: ah, fulana, você está aí, você está conformada com isso. Que, na verdade, existe uma tecnologia muito moderna para isso acontecer, né? E isso tem que ficar claro para a pessoa, porque a pessoa só consegue quebrar esse padrão se ela tiver consciência disso. Senão ela vai ficar ali achando que é isso que Deus quer, que é assim que as coisas são, que é assim que a vida tem que exatamente. ser. Então, vamos Então, eu lá. acho interessante Isso que botar, você. chamar atenção para isso, tá, Vini? Para essa Não, eu formatação mental. concordo totalmente. O complexo vira-lata faz parte dessa formatação. Faz Uhum. parte. Né? Isso que eu botei assim, fazer o detox do típico complexo vira-lata do imaginário brasileiro. Eu posso botar entre parênteses aqui isso tudo que você acabou de falar. Entendeu? Uhum. Aí me ajuda aqui, Acho que é como é que você. programação mental mesmo. Programação mental, resume. Advinda, né? Uhum. Advinda do colonialismo. Né? Do colonialismo histórico, vou botar assim. Né? Colonialismo cultural, na verdade, porque ele é cultural e econômico. Né? Uhum. Não é econômico. Isso satisfaz? Pô, fica melhor Sim, assim? sim. Vamos ler de novo, né? Foi de auxiliar as mulheres negras de baixa renda e escolaridade, a reconhecer e mapear, isso aqui eu tenho que botar aqui para não ficar um EE, né? A reconhecer e mapear para monetizar seus talentos como microempreendedores. Aqui eu sintetizei bastante, eu posso abrir isso aqui um pouquinho mais, tá? Foi de Não, auxiliar as acho que mulheres ficou negras bom. de baixa renda, reconhecer e mapear para monetizar seus talentos como microempreendedores e, ao mesmo tempo, fazer o detox do típico complexo vira-lata imaginário brasileiro, programação mental advinda do colonialismo cultural e econômico, né? Ou seja, de uma vida conformada pelo subempreguismo, escravização moderna. Tá bom assim? Tá. Ou, ou você querendo mudar, a gente pode mudar, né? Você sabe disso. Não, eu acho que atendeu bem. Agora vamos pensar o seguinte, né? Isso aqui, entre o que foi imaginado no ponto de origem, né, como proposta de valor que a gente acabou de colocar aqui, né, entre o falar e o fazer, tem verdadeiros abismos, né? Então assim, peraí, aqui complicou as coisas aqui, né? Qual foi? Peraí. Qual foi o ponto de origem do projeto a proposta de valor co-criado? Beleza, já colocamos aqui. Agora a pergunta é, outra perguntinha, capciosa.
Quais foram, né? Peraí, que isso aqui tá maluco. Não é isso que eu queria fazer. Cá, obrigado. Quais foram, deixa eu tirar aqui, quais foram os primeiros passos, né? Primeiros passos dados para materializar esta proposta de valor. Ou seja, não adianta nada a gente botar isso num quadrinho, como missão, como faz no marketing, né? Como missão, posicionamento, aquela coisa toda. Só fica no quadrinho, certo? Você só fica ali no quadrinho, bonitinho. Então, tipo assim, quais foram os primeiros passos, né? Dados, bonitinho, ali. Primeiros passos dados para monetizar essa proposta de valor. Puxei pela memória, querido, fica à vontade. Foi a estruturação do projeto, como Então, seria, né? precisa entender isso. Vou botar aqui, foi a estruturação do projeto. Uhum. Bom, na verdade, a estruturação foi o culminar, né? Assim, culminou na estruturação. Foi buscar, né? Conhecer, entender, ver quais são como eu poderia somar, né, na vida dessas mulheres, foi entender um pouco mais sobre o projeto social, porque era algo que eu não tinha conhecimento, né? Ainda, embora seja empreendedora com fins lucrativos, né? Nesse segmento de educação também, de treinamento, enfim, de infoproduto, de consultoria, mas é um mundo que eu tive que conhecer primeiro, né? Eu não gosto de fazer nada assim, la vida louca, né? Então, eu fui primeiro entender como funciona, o que que é, como é que é a estrutura, né? Como é que isso acontece, para depois buscar um match entre o conhecimento que eu tenho, o tempo que eu tenho disponível para fazer, né? De que forma isso se encaixaria hoje na minha rotina, enquanto empreendedora também, né? De outros segmentos. Então, o culminar disso aí foi a construção, a criação de um projeto, né? Inicialmente numa conversa com uma amiga que é advogada e tem uma ONG, né? Uma OSC, hoje em dia se chama OSC, né? Então, foi numa conversa com ela que ela me falou sobre, que ela me assentou mais, né? Sobre isso e me falou de uma plataforma que é a Tados, né? Que é uma plataforma de voluntários e tudo, Qual o nome da sua amiga? que a gente poderia. Hã? Qual o nome da sua amiga? É, é Pamela, ela é até advogada do terceiro setor. Pamela, é Pamela? É Pamela, é. Eu sempre confundo se é Pamela ou Paloma, mas é Pamela. Deixa eu olhar aqui direitinho, mas eu acho que é Pamela mesmo. Peraí. E foi muito curioso porque alguém me conectou com ela. Ela não era minha amiga, assim, né? Depois a gente acabou se conectando, mas alguém fez a ponte aí. Eu não estou lembrando quem agora, não sei se foi em algum evento, possivelmente algum evento. Porque eu comecei a ir, né, a frequentar e ir em projetos, eu já era voluntária em alguns projetos. É Pamela, sim. Então, vou ter assim, foi buscar melhor, foi buscar entender melhor o que são projetos sociais, primeiramente uma conversa com a Pamela, advogada do terceiro Uhum. setor, que conheci através das minhas andanças, né? Que conheci através das explorações, conheci Isso. através
das explorações que vinha realizando, Para né? entender mais, é. Realizando. É, sendo que foi através dela, não é isso? Sendo que foi através dela. Aí você Eu falou conheci alguma a coisa de plataforma. plataforma Tados, né? E aí, que trabalha com Plataforma de voluntários, voluntários se cadastram. Então, a partir dali eu comecei a construir identidade visual, essa coisa toda. plataforma Dados, né? Plataforma Atados. 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 Atados, isso. Se ela tem ainda aqui, que a gente já busca aqui, já bota aqui. Hum? Vamos ver se ela tem ainda Atados. Tem, atados. Fica ali voluntariado, atados, voluntariado. Apareceu da Rizomar, porque eu tô mapeando, a gente está mapeando a Rizomar, interessante. Interessante mesmo. Olha lá, Rizomar. Essa aqui a gente está mapeando a Rizomar, está finalizando o mapeamento crítico. Ah, legal. É, apareceu aqui. Então, beleza, vou botar aqui o Atados. Que é parecido com a Idealist, né? Tem várias plataformas assim. Deixa eu ver aqui. Ah, é? Eu só conheci atados, não conheci É, outras, não. Idealist que tem uma proximidade com a pessoa que cuida aqui no Brasil da Idealist, né? E é muito interessante esse movimento, né? Porque você sabe que vem pessoas, né, no meu LinkedIn falando que quer conhecer mais, que quer voluntariar. Isso aí já está sendo bem uma experiência bem interessante. É, interessante isso. E eu, eu vou botar dessa forma porque aqui não tem como botar o aqui Atados aqui. Uma negritada, né? Não, isso. Dados. Tá. Aí foi Isso. através da plataforma Dados, na qual pude, me ajuda aí, na qual pude desenvolver, não é isso? Não, então, eu acho que esse buscar o match entre o conhecimento que tenho e o que eu posso criar, ele vem depois que eu fui buscar Isso. entender melhor o que são os projetos sociais, né? Mas na Dados Primeiro eu você fez o busquei. que A tarde aconteceu. foi no outro momento. Então, primeiro eu busquei conhecer mais sobre projetos sociais, o que que é, né? Aí eu fui entender como eu poderia estruturar isso para dar esse match com esse conhecimento que eu tenho e com a minha vida hoje, né? Como tá. E aí, num segundo momento, num evento de projeto social, eu conheci uma pessoa que me indicou a Pamela, me falou da Pamela. E aí eu conversei com ela e ela que veio me falar da Atados. Mas aí quando eu chegou nesse estágio aí, eu já estava com a ideia, eu já tinha a ideia toda construída. Porque a Atados ela só busca perfis de voluntários, né? Então, foi buscar entender melhor o que são projetos sociais, primeiramente. Não. É, Fui buscar entender melhor o que são projetos sociais, primeiramente, e identificar onde poderia dar o match, identificar onde poderia dar o match com conhecimento que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho e o que é possível, né, fazer dentro do tempo disponível que eu tenho. primeiramente, identificar onde, onde se poderia, né, Dar um match, isso.
Aí você poderia dar um match Com conhecimento com que tenho os para a conhecimentos, criação do os projeto. conheci- os conhecimentos que tenho Para a criação do projeto. para, para a criação, para a criação do projeto. Uhum. Idealização, talvez, sei lá. Não, porque a idealização você já estava fazendo Sim, para a criação isso, verdade. do. Aí eu vou botar 2 pontos aqui. E foi numa conversa, não é isso? Uhum, E foi numa conversa, isso. e foi numa conversa com a Pâmela, advogada do terceiro setor, que conheci através das explorações que vinha realizando. Reconheci a plataforma Talos. É, isso aí. Porque a gente está digitando juntos. Então, que conhecia a plataforma Atados, Isso. na qual pude. Você quer fazer algum comentário em cima Não, daqui? aí isso aí tem que tirar, né? Que a gente já falou isso lá em cima, porque Atados foi onde Na qual Atados pude. foi onde eu comecei a corporificar, digamos assim, né? Onde Porque você aí abriu um perfil, desenvolvi a identidade como voluntário. Hã? você abriu um perfil nessa plataforma, certo? Sim, Onde abrir, já como Sebastianas, onde abrir um perfil. sim, Ele existe até hoje? sim. Você tem ele em mãos aí? Hã? Você tem o link dele em mãos? De Não. abrir. Você consegue arrumar? Onde abrir um perfil. Vou dizer que você abriu o primeiro perfil do Sebastianas, né? Onde abrir, É, onde, tipo, é onde basicamente ele ganhou vida, ele ganhou o mundo, né? Ele passou a existir para o mundo, vamos dizer, na internet, né? Onde o Sebastianas ganha sua primeira configuração, vamos dizer assim, né? Sebastianas como projeto, Sebastianas como projeto, ganha. Nasce para o mundo, né? Tá é, assim, né? isso. Nasce para o mundo. Você tem aí o Eu tenho link um dele? site. Você quer botar o site aí do projeto? Eu prefiro. A gente está aqui mapeando da época do Então, Atari. peraí. Se Deixa tiver eu olhar ainda, aqui. isso é legal. A gente não vai chegar no site. E nós vamos parar por aqui, porque nosso tempo já foi. Uhum. Só fico dependendo de você passar o perfil. Passei aí. E, legal, querida. Olha como é que é legal fazer essa dinâmica, né? Eu particularmente acho incrível, Uhum. sabe? Então, né, o tipo de sociedade que nós nos tornamos, tá todo mundo tão ligado no seu próprio umbigo, né? Então, assim, só quer saber das suas próprias coisas, que não tem capacidade nenhuma, né, de olhar para o lado, e até para aquelas pessoas que estão do seu lado ali, grudadas, né, próximas de você. Uhum. Quiçá terceiros, né, ou quarteiros. Pronto, tá aí. E Então, a gente
já, já começou aqui, isso não terminou não, tá? Já começou a fazer a proposta de Uhum. valor aqui. Tem muita coisa para explorar na proposta de valor, acredite você. Bem, a gente vai ficar, então, querida, por aqui. Vamos partir para fazer uma rodadazinha de apreciação, né? E check-out. Fica à vontade. Tá. Manda ver. Tô esperando. Hum? Finalizamos? Finalizando. É você para você fazer a sua apreciação e check-out. Ah, a apreciação é bem interessante, né? A gente passa por essa experiência assim e fica tudo aqui, né? Na retina da memória, como diz você. E aí, quando você começa a botar para fora, né? E ver a coisa, como é que eu posso dizer? A gente vê a construção, né? Eu acho que é bem essa palavra, é a construção, é essa trajetória e essa caminhada, né? O pilotis, sabe assim, os alicerces, né? Então, estão sendo moldados. Está sendo uma experiência bem interessante, assim. Já faço check-out? Mas check-out, fica à vontade. Sim, então, obrigada pela oportunidade, né, mais uma vez, de estar aqui, é, trazendo essa base, né, do projeto que por hora se chama Sebastianas, né, e ver aí quais são as outras possibilidades que ele vai poder tomar. A ideia é realmente ampliar esse escopo, né, atendendo não só mulheres, mas também homens de baixa renda, né? O empreendedorismo, para mim, é uma vertente. Eu sou apaixonada por ele, acho que é uma vertente que vislumbra assim, muitas possibilidades, né, de você ter uma sociedade um pouco mais equânime, independente do nível, né, acadêmico, essa coisa toda. E é isso, faço meu check-out também satisfeita, com a cabeça também borbulhando aqui de ideias, e agradecer essa oportunidade, tá, Vini? Passo para você. É, é isso aí, querida. A ideia toda da dinâmica de mapeamento básico e crítico, né? Chapéu branco, entendeu? Chapéu vermelho, guerreiro, é que ele acontece através das lentes paradigmáticas, né, do Herrera, ou seja, os 8 paradigmas eles também eles se espelham, né? Você obviamente vai ter a oportunidade de conhecer cada um deles, você vai entender como é que é esse espelhamento, né? Você vai entender como é que isso você sem perceber ou percebendo, você vai começar a incorporar muito das dinâmicas desses paradigmas para a sua vida e obviamente para a própria dinâmica do projeto, entendeu? E, e é uma dinâmica que vai na contramão do tipo de sociedade que nós vivemos. A sociedade está num spin, numa aceleração cada vez maior, uma coisa de maluco, onde ninguém consegue se ecolocalizar com nada. É, você não mal consegue. Se você não consegue se ecolocalizar, como é que você gera fio terra? É impossível. Então ele vai nessa contramão, como ele leva em consideração o tempo de cada pessoa, a curiosidade dela, você não sente como sendo uma coisa que está ocupando o seu tempo, ou uma coisa que está capturando ele, ou uma coisa que está, sabe, antropofagicamente é, tirando o que você considera tempo valioso para você. Porque você acaba, de fato, valorizando a dinâmica. Assim, ela acaba fazendo parte. São várias pessoas já, a gente está fazendo desde 2023, você imagina, né? São mais de 25 projetos. Com o seu agora, tem mais uma leva de 5 vindo, né? Então são várias impressões de várias pessoas e elas entendendo o valor que isso tem para a vida delas e para o projeto, enfim. E como o Rerê nasceu com essa ambição, né, de gerar essa camada cibernética, né, chamada Web3 Regen, onde todas essas dinâmicas vão fazer parte, cyberculturalmente,
da própria camada, né? Da própria forma como a gente se relaciona em sociedade, conosco em sociedade. Então, é uma dinâmica de longuíssimo prazo. Então, e isso difere completamente da dinâmica do nosso dia atual, que é tudo para antes de ontem, não é nem para ontem, é tudo para antes de ontem. Tudo não é nem curtíssimo, nem prazo nenhum, tem que ser agora, nesse momento. Então, eu acho que isso que é um fator atrator, sabe, forte para essa história, né? Porque as pessoas sentem que estão dando tempo para elas mesmas respirarem. Você respirar, você chegou aqui numa vibração, a gente mal pareamos, mal conversamos, você entrou num outro fluxo mental, até porque eu cheguei no 110, cheguei zen, né? A gente pareia, mesmo que digitalmente, né? Olhando nos olhos, então isso é tudo muito significativo. E sempre tem sido um prazer para mim ter tido a oportunidade, sabe, de estar fazendo essa fascinação saber-cultural de tantas pessoas e tantos projetos, tem sido riquíssimo, né? Por quê? Porque eu me sinto espelhado, eu me sinto pareado, eu consigo exercitar a minha empatia de uma forma, né? Você acaba meio que virando um super atleta, né? Tipo assim, você está exercitando tanta empatia, você acaba gerando você acaba incorporando a desaceleração para a sua própria dinâmica de vida, né? Então, É, e aí as próprias pessoas que pareiam com você vão sentindo isso, não sei se esse é o seu caso, mas vão sentindo no parear quando começa a desacelerar, etc. Então, meio que incorpora isso. E eu acredito que com o tempo a gente vai ter outras pessoas que vão se sentir, digamos assim, à vontade, né? Elas já se apropriaram da dinâmica de cocriação do Herê e vão querer fazer essa dinâmica da forma como eu estou fazendo. Não da forma como eu estou fazendo, mas vão se sentir à vontade para estar iniciando, né? Fazendo a facilitação de mapeamentos básicos, né? Ou críticos, white hat, chapéu branco, até chapéu vermelho do Herê. Mas isso com o tempo, né? Isso não vai ser para agora. É isso, querida. Mais uma vez, prazer imenso, tá? Beijo no seu coração, só para te Igualmente. dizer que a dinâmica do Regen Rio já finalizou a rodada, né? Agora vai ter mais duas fases. Não é porque você não está na dinâmica você está fora, você não está convidado a entender como é que, mais uma vez, né, como é que o Regen Rio está, o que o Regen Rio está sendo, né? Que fases são essas? Por quê? Porque vai ter mais uma rodada dessa do Regen Rio daqui a 2, 3 meses. Se você tiver um tempinho, ficar um pouquinho mais ligado, conseguir separar um pouquinho mais de tempo, ficar no fluxo ali, você já vai ter essa vantagem, entre aspas. Você já vai entender, você já vai estar mais aculturada, a gente já vai estar avançando, né, com o mapeamento básico do projeto, enfim. Entende o que eu estou falando? Vai ter que ter meio com a confluência das coisas, né, meio com uma porocazinha, para que quando a próxima oportunidade vier, você já está em ponto de bala, assim, para fazer essa navegação, né, no financiamento gerativo do Web3, entendeu? É uma das interfaces do RG, né? Não é a interface, é uma das interfaces. Então é isso, querida. Beijo no coração, excelente dia para você. Perfeito, muito obrigada, tá? Até a semana que Nada, vem. Obrigada. nada, vamos nessa.